Alguma vez você já se perguntou por que certas figuras-chave da história da fé foram relegadas a um segundo plano nos relatos mais populares? Imagine por um momento que uma mulher, uma estrangeira, quebrou barreiras que ninguém mais ousou desafiar, tornando-se uma peça fundamental na disseminação do cristianismo. A história dessa mulher não recebeu o reconhecimento merecido, mas hoje desvendaremos uma verdade oculta. Seu nome era Lídia. Talvez você a lembre como uma simples vendedora de púrpura, mas sua história é muito mais profunda e impactante. Lídia viveu em um tempo em que as vozes das mulheres eram muitas vezes silenciadas, quando o poder pertencia aos homens e a religião seguia normas rígidas. Nesse contexto, desafiou as expectativas, abrindo portas para que o evangelho florescesse em uma região inesperada. Mas quem era realmente essa mulher que ousou desafiar os convencionalismos de sua época? Lídia não vinha de um lugar qualquer. Sua cidade natal, Tiatira, era um dos principais centros comerciais da Ásia Menor, famosa por sua produção de têxteis de luxo tingidos de púrpura, uma cor reservada para a realeza e a elite. A tintura púrpura era extremamente rara e cara, e quem dominava esse mercado gozava de influência e respeito na sociedade. Ao contrário de muitas mulheres de seu tempo, Lídia não apenas colaborava em um negócio familiar. Ela dirigia seu próprio império comercial, controlando uma indústria que era território masculino. Mas sua jornada não foi simples. Algum momento de sua vida, deixou Tiatira e se mudou para Filipos, uma colônia romana estratégica na Macedônia. Era uma cidade fortificada e militarizada, onde prosperar sem o favor do governo era quase impossível. Mesmo assim, Lídia não apenas sobreviveu, mas prosperou. Lídia, uma mulher estrangeira e bem-sucedida, atraía olhares curiosos. Talvez tenha sido precisamente essa peculiaridade que a tornou a indicada para uma tarefa muito maior. Apesar de estar imersa no comércio e no luxo, ela buscava aquilo que o dinheiro não podia comprar. Seu espírito estava inquieto. Tornou-se uma das poucas pessoas em Filipos que adoravam ao Deus de Israel. Por que Lídia se afastou das crenças tradicionais de seu tempo? O que realmente buscava? O que Lídia não sabia era que sua busca estava prestes a levá-la a um encontro que mudaria o curso de sua vida e o futuro da fé cristã na Europa. Para compreender realmente Lídia e sua impressionante influência, devemos viajar de volta aos seus começos, a Tiatira. Esta cidade não era um mero centro comercial. Situada na região da Lídia, na Ásia Menor, fazia parte de um império em expansão, mas também era conhecida por seus praticantes de cultos pagãos e uma mistura de religiões. Tiatira é mencionada de forma enigmática na Bíblia, no livro do Apocalipse. Ali, João adverte a igreja da cidade sobre uma mulher chamada Jezabel, que seduz os servos de Deus para o pecado. Quem era esta Jezabel? Era talvez uma líder real ou simplesmente um símbolo de corrupção? O certo é que Tiatira estava carregada de credos que oscilavam entre o paganismo e práticas religiosas antiquíssimas. E foi nesse ambiente que Lídia cresceu. Ela não era uma mulher comum. Seu nome mesmo sugere sua origem, Lídia, vinculado diretamente à região onde nasceu. Mas o que a tornava diferente era sua devoção ao Deus de Israel, algo notável para uma mulher gentil em uma urbe dominada por cultos e idolatria. Foi acaso o contato com judeus dispersos ou algo mais grandioso que a conduziu por esse caminho? O certo é que Lídia não ficou atada ao seu passado. Tomou a audaciosa decisão de mudar-se de Tiatira para Filipos, uma colônia romana na Macedônia. Esse simples ato já era um testamento de sua coragem. Filipos não era uma cidade qualquer. Fundada por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno, era um enclave estratégico do Império Romano, lar de soldados, nobres e mercadores. Por que Lídia abandonou sua terra natal por um lugar tão distante? O que a motivou a escolher Filipos, uma cidade tão diferente da sua? Foi um chamado,
Silencioso de Deus ou simplesmente uma oportunidade comercial? O que Lídia não sabia era que essa mudança faria parte de um plano muito mais vasto, uma obra já traçada muito antes de ela sequer poder imaginá-la. Pense nisso e reflita. Lídia tomou uma decisão que alterou o curso de sua vida. E talvez seja sua vez de agir também. Se você acredita no poder divino, escreva Amém nos comentários para mostrar que está recebendo essa mensagem. Quero ver quantos estão aqui com o coração aberto, assim como Lídia esteve. Chegar a Filipos foi um desafio, mas estabelecer-se e prosperar ali era considerado quase impossível para alguém em sua situação. Como colônia romana, Filipos tinha uma estrutura social rígida, onde as mulheres mal tinham espaço no mundo dos negócios e muito menos influência. No entanto, Lídia não se deixou intimidar. Ela se consolidou como uma próspera comerciante de púrpura, um produto de enorme valor, reservado para a nobreza, altos oficiais e até imperadores. Quem gerenciava esse comércio não apenas acumulava riquezas, mas também conexões fundamentais com as elites mais poderosas. As descobertas arqueológicas em Filipos revelam algo fascinante. A cidade tinha grandes mercados onde comerciantes de todo o mundo trocavam bens raros. Escavações mostram inscrições de grêmios comerciais, associações que protegiam os interesses dos mercadores. No entanto, há um detalhe curioso. Quase não há registros de mulheres liderando esses grupos. Como Lídia conseguiu se destacar? Que redes de apoio ela teve? Ou foi acaso sua própria determinação que a fez avançar em um território onde ninguém esperava que uma mulher tivesse voz? O processo de tingir a púrpura era árduo e altamente valorizado. A cor era extraída de moluscos do mar Mediterrâneo e eram necessárias milhares de conchas para tingir um único pano. Este custo exorbitante fazia com que a púrpura fosse símbolo de poder e autoridade. Portanto, Lídia não vendia simplesmente têxteis. Estava negociando status, influenciando como a elite se apresentava ao mundo. Mas havia um mistério mais profundo em sua história. Em Atos 16:14, Lídia é descrita como vendedora de púrpura e devota de Deus, uma combinação intrigante. Como alguém imersa no comércio de luxo, cercada de líderes romanos, se tornou adoradora do Deus de Israel. Houve algum acontecimento em sua vida que a fez perceber que o ouro e a púrpura não eram suficientes? O que ninguém imaginava era que esta mulher, uma estrangeira em Filipos, estava prestes a ter um encontro que transformaria não apenas sua existência, mas também a trajetória do cristianismo. O sucesso, a influência e o prestígio faziam parte de sua vida. Mas algo continuava incompleto. Por mais que negociasse com os mais poderosos de Filipos, e por mais que sua riqueza lhe conferisse independência, havia um vazio silencioso, algo que nem todo o ouro nem a púrpura podiam preencher. Talvez você também tenha sentido isso, essa sensação de que, apesar de tudo parecer estar em seu lugar, algo essencial ainda falta. Lídia era uma mulher estratégica, acostumada a tomar decisões calculadas. Mas naquele dia, algo a conduziu por um caminho inesperado, às margens de um rio onde se reuniam aqueles que buscavam a Deus. Um homem desconhecido falava palavras diferentes de tudo o que ela havia ouvido antes. Não oferecia nada à venda. Não negociava riquezas, mas falava sobre um nome que mudaria tudo. A cena parecia simples. Um grupo de mulheres sentadas, um pregador compartilhando sua mensagem. Mas algo invisível estava acontecendo. Aquele homem, Paulo, não estava ali por acaso. Ele havia sido guiado a Filipos de maneira quase sobrenatural. E agora, diante de Lídia, falava sobre um rei que não vestia púrpura, mas cujo reino era maior do que qualquer império terreno. Foi ali, à beira daquele rio, que tudo mudou. As palavras de Paulo cortavam como lâminas, revelando verdades ocultas e despertando algo dentro dela que nem mesmo o sucesso havia conseguido saciar.
A conversa não era sobre riqueza ou poder, mas sobre uma transformação que começava de dentro e se expandia para fora, sobre um amor que não podia ser comprado e um propósito que nenhuma posição social podia assegurar. Naquele momento, algo incrível aconteceu, algo que não podia ser explicado com lógica ou razão. O coração de Lídia foi tocado. O que exatamente a levou a aceitar essa nova verdade? Foi um chamado que já ressoava dentro dela há anos? Ou simplesmente havia chegado o momento em que tudo deveria se alinhar? A única certeza é que depois daquele dia, Lídia nunca mais seria a mesma. Mas o que significava realmente essa transformação para Lídia? Como impactaria não apenas sua vida, mas toda a cidade de Filipos? A decisão que Lídia tomou junto àquele rio não foi simplesmente um ato pessoal de fé. Foi o início de um movimento que ressoaria através de gerações. O que parecia ser um encontro fortuito com um pregador itinerante, na verdade, era uma peça-chave de um plano muito mais vasto, um que havia sido traçado antes de seu nascimento. Mas por que ela de todos que poderia ter escolhido? Por que Deus selecionou uma mulher, uma estrangeira, uma comerciante conectada à nobreza romana, para ser a primeira cristã da Europa? Em Atos dos Apóstolos 16, encontramos um detalhe que muitos passam despercebido. O Senhor abriu seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Isso sugere que sua conversão não foi simplesmente o resultado de um raciocínio intelectual. Tratava-se de algo sobrenatural. Mas o que implica ter o coração aberto por Deus? Quantas pessoas ouvem a verdade e permanecem cegas? Quantas passam sua vida acumulando riquezas e influências sem jamais descobrir o que realmente importa? Lídia não foi apenas convertida, foi escolhida para liderar. Essa decisão rompe com um padrão em um mundo onde a voz das mulheres era silenciada, onde a religião era dominada por homens. Deus optou por começar sua obra em um continente inteiro através de uma mulher. Este ato não apenas reflete sua vontade divina, mas também desafia as normas sociais de seu tempo, revelando que ele tem planos surpreendentes e que pode utilizar aqueles que menos se espera. O impacto de sua conversão se estendeu além de sua vida pessoal. A partir daquele momento, Lídia se tornou uma figura-chave no estabelecimento da comunidade cristã em Filipos. Sua casa se transformou em um ponto de encontro para outros crentes, um lugar onde a mensagem do Evangelho podia ser compartilhada e nutrida. Por meio de sua liderança, atraiu outros a conhecer o amor e a verdade que havia encontrado, amplificando sua influência em uma sociedade que precisava desesperadamente dessa mensagem. A história de Lídia nos ensina que nunca devemos subestimar o poder que uma única pessoa pode ter no desenvolvimento de uma comunidade. Uma mulher que desafiou as normas, que buscava a verdade e que estava disposta a agir, não apenas por si mesma, mas também por aqueles ao seu redor. Lídia não foi apenas uma comerciante de púrpura, mas uma pioneira na expansão da fé cristã na Europa, uma testemunha do poder transformador de Deus. Portanto, ao refletir sobre a vida de Lídia, convido você a pensar em seu próprio caminho e em como pode impactar o mundo ao seu redor. As decisões que tomamos, por menores que pareçam, podem ter repercussões muito grandes. No final, todos temos o potencial de ser agentes de mudança em nossas comunidades. Assim como Lídia abriu seu coração e seu lar, nós também podemos estar abertos às oportunidades que surgem e ser instrumentos de amor e esperança na vida dos outros. Prepare-se, pois na busca pela sua própria verdade e propósito, você pode estar à beira de uma jornada transformadora. Poderia ser que aqueles que menos esperamos sejam precisamente aqueles que Deus deseja elevar? Após seu encontro transformador, Lídia e todos os membros de sua família foram batizados. No entanto, há algo verdadeiramente misterioso nisso. Como uma mulher que vivia no contexto romano conseguiu converter toda a sua casa? Quem compunha sua família, seus servos e sócios comerciais? Como o impacto dessa decisão se expandiu tão rapidamente?
Ainda mais surpreendente, Lídia não apenas aceitou a fé, ela também decidiu abrir sua casa para receber os seguidores de Cristo. Sem saber, ela estava lançando as bases do primeiro núcleo cristão na Europa. Filipos, uma cidade de soldados e governantes romanos, estava se tornando o lar de um movimento que não poderia ser detido. Mas se Deus a escolheu para essa missão, isso também significava que o inimigo tomaria medidas contra ela. E em breve, as consequências de sua audaciosa decisão começariam a surgir. O batismo de Lídia foi apenas o início, pois algo havia mudado profundamente dentro dela. Uma transformação que não poderia ser contida. Ela não era uma seguidora silenciosa. Era uma mulher de ação. Sua casa rapidamente se tornou um centro de atividade para um grupo que desafiaria as estruturas estabelecidas em Filipos. Em uma cidade dominada por Roma, onde a lealdade ao império era indiscutível, qualquer reunião que não estivesse sob controle governamental era alvo de desconfiança. Os romanos não toleravam novos movimentos religiosos que pudessem ameaçar sua ordem. Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. As investigações arqueológicas sobre Filipos revelam algo fascinante. Ao contrário de outras cidades, Filipos carecia de uma sinagoga, o que indica que a presença judaica era fraca e não tinha influência suficiente para sustentar um lugar de culto. Assim, quando Paulo chegou, não havia um templo formal onde se pudesse pregar a nova fé. A casa de Lídia não apenas ofereceu refúgio, ela se tornou a primeira igreja cristã da cidade. A importância disso é monumental. No mundo antigo, as casas eram mais do que simples residências. Serviam como centros de negócios e locais para reuniões cruciais. Historiadores sugerem que as habitações de cristãos abastados costumavam ser os primeiros espaços de culto, mesmo antes de as igrejas que conhecemos hoje serem construídas. Esse fato coloca Lídia no grupo dos pioneiros que cimentaram a estrutura da igreja cristã na Europa. No entanto, abrir seu lar não era apenas um ato de hospitalidade, mas um risco considerável. Aqueles que cruzavam essas portas se tornavam parte de um movimento que se opunha à ordem estabelecida, onde o imperador era considerado um deus. Um grupo que proclamava que Jesus é o Senhor era uma ameaça direta ao governo, pois significava que César não era o verdadeiro soberano. Assim, inevitavelmente, surge a pergunta: o que acontece quando alguém decide trilhar um caminho que desafia o sistema? Lídia não foi a primeira mulher a enfrentar essa oposição. Paulo, que lhe apresentou a fé, sabia bem o peso da perseguição. Havia sido açoitado, encarcerado e expulso de cidades por sua mensagem. Antes dele, Estevão pagou com sua vida, por se recusar a negar a verdade, e os discípulos mais próximos a Jesus também sofreram perseguição. A história dos primeiros cristãos está entrelaçada com fios de coragem e sacrifício, e agora era a vez de Lídia demonstrar quão longe estava disposta a ir. Os rumores começaram a fluir. Pequenos sussurros pelas ruas. O império manteve-se alerta. Quem eram essas pessoas que se reuniam em seu lar? O que exatamente ensinavam? Poderia parecer que seu negócio de púrpura a conectava com os mais influentes da cidade. Mas agora que seu nome estava estreitamente vinculado a um grupo perseguido, eles continuariam a negociar com ela? O dinheiro que antes lhe oferecia segurança agora poderia se tornar sua maior fraqueza. Quem confiaria em uma mulher que se envolvia abertamente com um movimento proibido? Aqui surge uma questão ainda mais profunda. O que você estaria disposto a sacrificar por aquilo em que acredita? Sua reputação, seu trabalho, sua liberdade? O que Lídia enfrentava em Filipos pode parecer distante, mas essa luta nunca terminou. O mundo ainda persegue aqueles que se atrevem a desafiar o sistema. A pergunta ressoa até hoje. Quem está realmente disposto a se manter firme a qualquer custo? E esse custo não tardaria a chegar. O império estava prestes a agir, e a perseguição se apresentaria de formas inesperadas. Embora a pressão crescesse, algo surpreendente aconteceu.
Em vez de desaparecer, o grupo de cristãos em Filipos se fortaleceu. Os olhos vigilantes do império não foram suficientes para silenciar aqueles que experimentaram uma verdade maior do que qualquer decreto romano. No centro de tudo isso estava Lídia, uma mulher que deveria ter sido apenas uma comerciante, mas que se tornou um referencial para os líderes e uma peça-chave na expansão da fé na Europa. Como foi possível isso? Como uma mulher em uma época em que sua voz não tinha peso conseguiu influenciar os alicerces de um movimento que mudaria o mundo? Lídia não tinha espada, não comandava exércitos, nem possuía um título nobre. Seu poder não emanava da força, mas da coragem de fazer o que ninguém mais se atrevia. Ela compreendeu algo que muitos ainda não conseguem entender. A verdadeira liderança não provém do controle, mas do impacto que causamos na vida dos outros. Ela não apenas abriu seu lar para os cristãos, também criou um caminho para que outros assumissem seu papel. Sua casa se tornou um campo de treinamento para aqueles que levariam o evangelho além das fronteiras de Filipos. Poderia ela ter influenciado o jovem Timóteo, um discípulo que acompanhava Paulo? Foi sua bravura um exemplo para outras mulheres, demonstrando que elas também tinham um lugar na missão de Deus. É ainda mais fascinante considerar que a igreja de Filipos, que começou na casa de Lídia, tornou-se uma das comunidades cristãs mais robustas do primeiro século. Anos depois, Paulo lhe escreveu uma carta, destacando sua fidelidade e generosidade. Mas de onde surgiu essa essência? Quem inculcou essa mentalidade de perseverança e serviço? Sem Lídia, teria existido a igreja de Filipos tal como a conhecemos? Quantas vidas foram transformadas porque uma única mulher decidiu não permanecer em silêncio, mesmo quando tudo estava contra ela? O império tentou conter o avanço desta nova fé, mas o que Roma não compreendia era que, quando Deus escolhe alguém para influenciar uma geração, nem reis, nem exércitos, nem perseguições podem impedir o que está por vir. O que tornava Lídia uma peça tão importante na expansão do cristianismo? Não apenas sua bravura, mas também sua disposição para usar seus recursos em apoio a uma causa que muitos tentaram silenciar. Enquanto alguns lutavam com espadas e lanças, Lídia entendia que há batalhas que não se ganham com força, mas com estratégia. E sua estratégia era simples, mas poderosa: usar o que tinha para manter viva a missão que Deus lhe confiou. Isso levanta uma questão interessante. A Bíblia menciona que quando Paulo estava encarcerado ou enfrentando dificuldades, a igreja de Filipos foi uma das que mais o apoiou. Mas quem estava por trás dessa generosidade? Quem semeou aquele espírito de cuidado e provisão na comunidade? Estudiosos sugerem que Lídia teve um papel fundamental nisso. Seu lar não era apenas um lugar de reunião, mas um ponto estratégico para o crescimento da igreja. Em uma época em que o cristianismo era percebido como uma ameaça, algo clandestino, Lídia sabia como navegar entre os poderosos, como manter as conexões corretas e como promover o evangelho sem que ele fosse destruído antes do tempo. E aqui há um detalhe ainda mais surpreendente. A Bíblia nos mostra que Deus, ao longo da história, sempre utilizou recursos inesperados para sustentar seu povo. Desde os corvos que alimentaram Elias até o maná que sustentou os israelitas no deserto. E se em Filipos Deus escolheu Lídia como essa fonte de provisão? Essa pergunta, embora desconcertante, é inevitável. Realmente compreendemos o que significa utilizar nossos recursos para um propósito maior? Quantas vezes olhamos para o que temos e apenas pensamos em nossa própria segurança, enquanto Lídia entendeu que sua riqueza não era apenas para ela, mas para algo eterno. Ao apoiar um movimento que se desenvolvia sob a sombra da perseguição, também se tornou um alvo. O império não ficaria de braços cruzados vendo algo tão poderoso se expandir. E o preço de sua estratégia seria mais alto do que ela poderia ter imaginado. Lídia não era simplesmente uma comerciante, nem apenas uma seguidora de Cristo. O que fez em Filipos foi muito mais do que abrir seu lar a um grupo de crentes. Quebrou-se um ciclo, desafiou um sistema
e abriu o caminho para algo que ninguém poderia deter. Mas quantos realmente compreendem o impacto de suas ações? Quantos reconhecem o peso de sua escolha em um momento histórico, onde as vozes das mulheres eram silenciadas? Lídia se tornou uma das primeiras líderes do movimento cristão na Europa, e esse detalhe não pode ser negligenciado. Deus poderia ter escolhido qualquer um governador, um filósofo ou um soldado romano. No entanto, decidiu usar uma mulher estrangeira, uma comerciante de púrpura. O que isso revela sobre a maneira como Deus age? Esta não é a primeira vez que uma mulher desafia o impossível. Ao longo da história, Deus levantou mulheres que pareciam estar à margem, mas que na verdade desempenharam papéis fundamentais em seu plano. Débora liderou um exército em tempos em que ninguém esperava que uma mulher comandasse uma batalha. Esther desafiou um rei e salvou toda uma nação. Maria Madalena foi escolhida para testemunhar sobre a ressurreição, antes mesmo dos próprios discípulos. Lídia se encontra nessa mesma linha de legado. Mas por que seu nome é mencionado tão pouco? Por que sua história tem estado oculta por tanto tempo? Talvez o impacto de sua bravura tenha sido minimizado porque desafiava a estrutura de poder da época. No entanto, de uma coisa é certa: Filipos nunca mais foi a mesma após a chegada de Lídia. Seu nome pode não estar inscrito nos grandes registros do Império, mas seu legado persiste na fé daqueles que seguiram o caminho que ela ajudou a construir. Contudo, há algo mais, algo que muitos não veem. Quando Deus escolhe alguém para um propósito, essa pessoa se torna uma ameaça para o sistema estabelecido. Se Lídia teve um impacto tão significativo, o que tentaram apagar de sua história? Os primeiros cristãos compreendiam que sua luta não era apenas contra carne e sangue. Havia forças maiores em jogo. Tudo o que aconteceu depois deixou marcas que ressoam até os dias de hoje. O nome de Lídia pode não ser amplamente reconhecido, mas seu impacto nunca foi apagado. Ela foi uma mulher que desafiou sua época, quebrou barreiras invisíveis e ajudou a construir os alicerces do cristianismo na Europa. Mas o mais importante não é apenas o que ela fez, mas o que isso significa para nós hoje. Reflita sobre isso. Muitas pessoas passam toda a vida buscando sucesso, influência e segurança, mas nunca encontram seu verdadeiro propósito. Lídia possuía riquezas, status e poder, mas só descobriu a verdadeira plenitude quando deixou o controle e se submeteu a algo maior que ela. Você está em uma posição semelhante, acumulando conquistas que, no fundo, não preenchem o vazio em sua alma. O que aconteceria se você compreendesse que tudo que possui, seus talentos, oportunidades e até seus recursos, não são apenas para você, mas para cumprir um propósito eterno? Lídia não apenas ouviu sobre Jesus, ela agiu. Colocou seu lar, sua vida e seu nome a serviço de um propósito que inicialmente não era visível, mas que transformaria gerações. Aqui está o mistério. Quantas pessoas hoje estão ignorando um chamado porque não conseguem ver o impacto que isso poderia ter no futuro? Lídia não tinha ideia de que seu lar se tornaria um dos primeiros centros cristãos da Europa. Ela não sabia que sua coragem inspiraria futuros líderes. Seu nome talvez não seja conhecido, mas suas ações ecoaram através da história. Agora, aqui está a grande lição. O que você está deixando de fazer porque não consegue ver o quadro completo? É o medo da rejeição, o temor de perder algo ou o conforto do previsível? Deus não chama pessoas já preparadas. Ele chama aqueles que estão dispostos a responder. Lídia não esperou receber um grande aviso do céu. Ela simplesmente abriu as portas. A pergunta contundente que fica é: o que Deus colocou diante de você? Que porta precisa ser aberta e qual decisão deve ser tomada? É possível que você esteja esperando um grande momento, mas a verdade é que Deus já colocou algo em seu caminho. A única diferença entre uma vida ordinária e uma vida que impacta a eternidade é a coragem de dizer sim. Antes de nos despedirmos, lembre-se disto.
Lídia disse sim a Deus, e sua vida nunca mais foi a mesma. Agora é a sua vez. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários e declare sua disposição para o que Deus tem planejado para você. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez. Aqui você encontrará histórias que fortalecem sua fé e revelam verdades ocultas da Bíblia. Ao ativar as notificações, você se certifica de não perder nada, porque Deus ainda tem muito mais a lhe mostrar.